Olá pessoal, eu sou Kelly Varela e hoje eu vou falar de um assunto que me perguntam muito. Kelly, o meu filho não está falando, ele tem um atraso na fala. Será que ele é autista? Será que ele tem autismo por causa disso? Bem, vamos lá. Para uma criança, uma pessoa ser considerada autista, não é apenas a fala que vai interferir. Sim, a fala é um ponto importante. É um ponto com o qual os pais devem sim ficar atentos, devem se preocupar. Mas eles devem se preocupar não pensando que pode ser autismo, mas porque é importante que essa criança fale, que ela não tenha atrasos na fala. E aí, vamos lá, vou falar um pouquinho da minha experiência. Aqui em casa, chegou aos 2 aninhos de idade e ele ainda não formulava frases. E o que é formular frase, gente? É uma frase que tenha 3 palavrinhas juntas. Então ele não conseguia falar dessa forma. E aí isso sempre me deixava com uma pulguinha atrás da orelha. Nossa, mas ele fala tão pouco, ele fala tão mal. Ele não, né? Quando eu ia conversar, ele não interagia comigo, ele falava palavrinhas pequenas. E aí, nesse sentido, a gente sempre ficou de olho, sempre ia questionando os profissionais, né, da área médica, até que com 4 aninhos eu notei que na escola isso estava atrapalhando muito, porque em casa a gente acaba fazendo coisas que facilitam a vida da criança, então a gente já mais ou menos sabe o que ela quer, a gente entende como ela fala, e as outras pessoas de fora não, então isso interfere diretamente na comunicação dessa criança. E aí na escola eu notei que ele não conseguia interagir muito bem com os amiguinhos por um dos motivos que era a comunicação da fala. E aí a gente levou em fono, foi encaminhado para fono, a gente passou por mais de uma fono até acertar a fono, que hoje é a fonoaudióloga dele. E aí, a partir desse momento com a fono, é que ele foi realmente desenvolver a fala. E aí, só lá pelos seus 4 para 5 anos, com muito trabalho de fono, é que a gente notou que teve uma diferença muito significativa nessa fala dele. Então, ele começou a falar melhor, e agora, gente, assim, ó, com 6 anos, é que eu noto que ele começa a utilizar a fala para articular o que ele pensa, para se comunicar da forma como ele precisa, tá? Mas, vamos voltar lá. Nem sempre atraso na fala significa autismo, tá? Então a gente tem que ter isso bem claro mesmo. Então, para quem tem, assim, nota que o seu filho está com um atraso na fala, ou mesmo ele não fala, tipo, ele tá com 2 anos de idade, ele não fala nada ainda, vamos lá, tem alguns pontos que podem levar a este atraso. Um deles é um bem simples, que é a falta de estimulação. Então, são crianças que acabam ficando mais quietinhas, que não têm muito a interação com os adultos de conversar, desses adultos pedirem para que elas repitam as palavrinhas, adultos que acabam dando tudo muito fácil. Então, a criança aponta, né? Ela aponta que ela quer água. E aí, em vez de você pedir, fala água, ele vai lá e te dá, você já simplesmente dá água. Então, ele não precisa ter muito trabalho para se comunicar, né? Outra questão é o excesso de telas. Então a gente vê muitas crianças hoje nos tablets, no computador, na televisão, e elas passam grande parte do dia nisso. E o que ocasiona? Elas não exercitam, elas não se comunicam o tempo que elas precisariam para desenvolver a fala. Um outro ponto também, que é bem importante você ficar ligado, está relacionado à saúde física mesmo. Então você tem que averiguar se essa criança não tem algum problema de audição, porque se essa criança não escuta, ela não vai conseguir responder. Eu até citei já em alguns vídeos o exemplo de quando a gente levou o nosso filho com 1 ano e meio no neuropediatra, e aí ele falou, ele não escuta? E aí a gente falou, não, a gente acha, ele escuta? Ele falou, não, porque eu falo com ele não me responde. Então, ele achou que poderia ser da questão auditiva. Outro fator pode ser também relacionado às questões respiratórias, então se essa criança tem algum problema de adenoide, se essa criança tem algum problema nas amígdalas, isso vai fazer com que ela tenha mais dificuldade para falar. Então é sempre bom perguntar para o pediatra, fazer um exame bem detalhado dessas questões para ver se o problema desse atraso não está nisso. Outro ponto são as crianças que elas não comem bem. Então essa criança come muito pouco
E ela acaba fazendo o quê? Exercitando muito pouco os músculos da boca, que são essenciais para falar. Isso também foi um fato que a fono falou muito pra gente, que o nosso filho, ele come muito mal, ele tem seletividade alimentar, e aí ele não exercita tanto os músculos, por isso que para ele demorou muito mais para que ele conseguisse falar. Então você também tem que ficar atento se ele está exercitando muito bem os músculos da boca. Tem crianças também que têm mutismo seletivo. O que é mutismo seletivo? Mutismo seletivo é quando essa criança ela fala, então assim, é bem comum você escutar, né? Nossa, mas em casa ela fala tudo. Com a gente ela fala um monte. E aí vem a professora e diz, mãe, ele não fala nada. Então ele fala, essa criança fala com determinadas pessoas, em determinados locais, e em outros nada, tá bom? Deixa eu pegar aqui mais um, mas eu fiz uma listinha, gente, porque é muita coisa mesmo. Então vamos, só pra eu não deixar nada de fora, pra gente saber, né? Tem também, gente, a parte cognitiva. Então essas crianças também, elas podem ter uma dificuldade nessa parte cognitiva, de entender, de processar as informações. Alimentação, eu já falei, o autismo é sim uma causa do atraso na fala. A gente tem um distúrbio específico de linguagem, tá? Então, as crianças não conseguem desenvolver a linguagem adequadamente. Elas tentam, mas não conseguem. É um outro distúrbio, não é o autismo, tá? E a gente tem também a apraxia da fala. O que é a apraxia da fala? A apraxia da fala é um distúrbio motor que afeta o planejamento e programação e a execução dos movimentos da boca, da língua, dos lábios, então, da mandíbula. Não é só a gente dizer que pode ser autismo para esse atraso na fala. Então, se você tem dúvida que esse atraso na fala do seu filho pode ser autismo, fique atento aos outros sinais que essa criança te apresenta. A gente tem aqui no canal sinais de autismo em bebês, sinais de autismo em crianças. Dá uma olhadinha lá, vê se ela tem um conjunto desses sinais. Se você observar isso, leve essas questões para o pediatra, tá? Aí ele pode te encaminhar para um neuro, para um psiquiatra, que é quem realmente vai dar andamento a questão do diagnóstico do seu filho. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixa um like, se inscreve aqui no nosso canal e indica ele para outras pessoas. Beijo grande e até a próxima!